Vamos proceder agora com a resolução do slide 14, o exemplo número 1, que trata-se então de uma equação diferencial homogênea. Homogênea porque a q dt aqui é zero, tá? Além disso, ela é uma equação diferencial de primeira ordem, já que a derivada mais alta que aparece aqui é a derivada primeira. Além disso, cabe destacar que ela também é linear. Por quê? Porque a derivada e o y, né, a nossa função aqui, aparecem com o expoente 1, tá? Em ambos aqui, e que os coeficientes aqui são em função dt ou são constantes. Então, isso faz com que ela seja linear. Observem que a função trigonométrica cosseno dt, embora não seja linear, realmente ela depende de t. O que eu não poderia ter aqui é cosseno de y. Se fosse cosseno de y, aí ela passaria a ser não linear. Mas como a não linearidade aconteceu com o t, não há problema, a equação diferencial vai ser classificada, então, como linear. Então, linear, de primeira ordem e homogênea. Bem, o que mais que a gente pode fazer aí? Nesse caso, como ela é homogênea, nós vamos tentar escrever tudo aquilo que depende de y para um lado e tudo que depende de t para outro e integrar ambos os lados. Bom, como nós vamos fazer isso? Primeiro passo é dar uma limpada aqui na nossa equação diferencial. Então, o que nós vamos fazer? Esse y', que é o dy dt, é recomendável que ele tenha coeficiente unitário e positivo. Então, para que a gente obtenha isso, o primeiro passo é multiplicar toda a equação diferencial por menos 3 meios, porque aí aqui vai ficar 1 e positivo, tá? Então, isso foi feito. Feito isso, vejam que eu reescrevi o dy dt como y', tá? O que vai acontecer? Essa outra parcela aqui foi para o outro lado da igualdade, vejam, né? A gente, na verdade, adicionou ela em ambos os lados, por isso que ela aparece aqui com o sinal contrário, tá? E este y está atrapalhando aquilo que eu havia dito inicialmente, de deixar coisas de y de um lado e coisas de t do outro. Então, nós vamos dividir toda a expressão por y', por y, né? Para que esse y saia daqui. Então, foi isso que aconteceu. Então, aqui vai ficar 1 sobre y', 3 meios de cosseno dt, e aqui, como foi dividido por y, eles, né, se anularam aqui, tá? Foram cancelados um com o outro, tá? Beleza, agora eu tenho coisas de y de um lado, coisas de t do outro, e posso integrar ambos os lados. Vejamos. Um cuidado aqui, tá? O y, ele não é uma variável, assim como o t. Ele, na verdade, é uma função, tá? Que depende de t. Por isso, nós temos uma equação diferencial, senão nós teríamos uma equação de primeira ordem, tá? Uma equação lá, linear, né? Enfim. Então, isso aqui é uma equação diferencial porque este y, na verdade, é uma função incógnita. E essa função incógnita y depende de t. Por isso que quando eu derivo ela, eu derivo pela regra da cadeia, porque ela tem ali dentro dela uma função. Então, observem, 1 sobre y', na verdade, é o quê? É a derivada do ln de y. Quando eu derivo ln de y, vai ficar 1 sobre y vezes a y', utilizando a regra da cadeia. Então, se eu integro isso aqui, eu vou obter o ln de y, tá? E do outro lado aqui também integrei, lembrando que o 3 meios vai ser constante, então a gente deixa ele aqui e integra o cosseno dt, que é seno dt. Lembrar sempre da nossa constante de integração. Coloquei ela aqui como C1, tá? Feito isso, eu vou aplicar uma regra de exponenciação aqui para poder deixar esse y sozinho aqui, isolado, sem ter esse ln de y aqui. Então, aplicando a regra de exponenciação em ambos os lados, né? O que vai acontecer? E na ln de y vai ser o próprio y, né? Por quê? Porque e na ln de alguma coisa é a coisa, tá? E aqui do outro lado vai ficar tudo isso aqui no expoente, tá? Observem que aqui, como ficou o sinal de mais, eu vou usar também uma regra de exponenciação aqui para separar isso aqui em bases iguais. Bases iguais,
Numa multiplicação, eu somo os expoentes, então eu separei isso aqui como uma multiplicação. Observem que E na C1, o E é um número E mesmo, e o C1 é uma constante. Então, uma constante elevada em outra constante produz uma outra constante, que eu vou chamar de C. Observem que aqui eu poderia chamar de C ou C2, mas jamais C1, tá? Porque esse valor aqui, ele vai dar outra coisa que não é o C1, tá? Então, eu coloquei aqui o C. Então, dessa forma, nós temos a solução explícita, ou seja, o y ele ficou isolado aqui, né? E vai ficar, então, y igual a c e na 3 meios dc no dt. Esta é a nossa função incógnita, ou seja, esta é a solução da equação diferencial. Se eu derivar ela e colocar ela aqui e resolver as operações, eu vou ter que isso é igual a zero, porque esta é a solução que satisfaz a equação diferencial, ok?